Olá, pessoal. Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós traremos literatura, segunda fase do modernismo. Vamos lá? Vamos agora compreender como se desenvolve o modernismo. Quer dizer, quando a gente fala de segunda fase do modernismo, a gente compreende que o quê, pessoal? A gente tem a primeira fase ou primeira geração, como muitos autores adotam as duas nomenclaturas, a segunda e a terceira fase. Então agora a gente vai falar da segunda fase, que é um período em que a literatura ela já tem um momento de maturação, quer dizer, ela está mais madura, eu já tenho uma consciência ali, eu tenho uma literatura modernista de fato formada, e que essa literatura ela se desenvolve tanto na prosa, quer dizer, o texto escrito organizado em parágrafos, bonitinho, quanto na poesia, na versificação, o texto organizado em versos, estrofes, com ritmos, melodias, e aí eu vou trazer para vocês as características, o contexto histórico dessa segunda fase e alguns autores, algumas obras para a gente analisar aqui. A segunda geração modernista, ou segunda fase do modernismo, representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945. Chamada de geração de 30, essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas apresentados na Semana de 1922 ou Semana de 22. Lembre-se que esse evento marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. Então, pessoal, a gente sempre fala, quando a gente vê estudo de escola literária, a gente lembra da periodização literária, quer dizer, uma ordem cronológica em que essas literaturas se desenvolvem. Obviamente que a gente vai perceber que alguns escritores, eles têm uma vinculação a mais de uma escola literária, levando em consideração as características ali da produção dele, tá? Mas aqui falando dessa geração, a gente fala já de um período, como já citado, de amadurecimento da literatura e que a gente tem um mundo que está em constante transformação, em constante desenvolvimento. Então, por isso, o que é importante eu verificar? O contexto histórico dessa fase, tá? Vamos lá. O primeiro momento aí é a queda da Bolsa de Valores de 1929, de Nova York, quer dizer, onde a gente teve uma crise econômica muito grande, em que a gente tem atrelado a esse dado, a esse acontecimento histórico, vários problemas sociais, problemas econômicos, quer dizer, tem muita coisa acontecendo. Eu não sei se você também recorda que a gente tem aí nesse período da segunda fase, da segunda geração do modernismo, a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aí um grande movimento no mundo. A outra questão é, o que está acontecendo no Brasil de 1930 a 1945? A gente tem a Era Vargas, citado por muitos como uma forma de governo um tanto quanto rígida. Então a gente tem aí várias conquistas acerca de questões trabalhistas no geral. No entanto, a gente tem uma mudança muito grande. Outro ponto a se ressaltar aqui é que com a crise da Bolsa, né, com a queda da Bolsa de Valores, a gente também tem a questão do declínio do café, em que a gente tem essa crise aí relacionada. Então, a produção literária, ela vai retratar esse momento histórico, vai transparecer o estado de espírito da nação nesse período, tá? Só lembrando aí também que se lá na primeira geração eu tinha autores, escritores que retratavam um pouco da vinda dos japoneses e dos italianos para o Brasil, aqui a gente já tem um processo de maturação mesmo, um processo em que o meu foco é o fazer poético, é o fazer literário, é retratar as mazelas sociais, os problemas sociais. É tanto que a gente vai falar de romance regionalista, enfim, de algumas características aí da literatura como denúncia social, que vai ficar de forma bem explícita, tá bom? Vamos lá. Em relação às características dessa segunda fase.
Primeira é o nacionalismo, o universalismo e o regionalismo. Então, observa que aí eu tenho 3 caráteres, né? Caracteres. Orra, a dicção da professora, perfeita, não é? Mas, enfim, observa que eu tenho o nacionalismo, lembrando que essa é sempre o ideal que se busca na literatura, ou o propósito que se busca na literatura, quer dizer, de eu retratar um símbolo de nacionalidade, uma maturação literária. Depois eu tenho aí a literatura voltada aí para a questão num quesito mundial, e também aí no quesito regional. O Nordeste fala dessa forma, o Sul dessa forma, o Sudeste de outra forma, no Norte eu tenho de outra maneira. Então, a literatura ela vai descrever essas questões sociais que envolvem esses povos, né? De acordo com a região em que ele se localiza, tá bom? Vamos lá. A temática cotidiana e a linguagem coloquial. Lembra que em aulas anteriores eu falava sobre o parnasianismo, que era, de certa forma, privilegiado, quer dizer, muito se falava em uma linguagem bonita, mas que era de difícil compreensão, que não se tinha tanto, como eu poderia dizer, ela não se popularizava no sentido das camadas mais pobres, que não tinham acesso à educação. Então, quando a gente fala aqui do modernismo, a gente fala de uma linguagem mais acessível, uma linguagem que leve o público leitor a compreender o que está sendo colocado ali no papel. Quer dizer, para além de palavras bonitas, o ouvinte, o leitor, ele consegue estabelecer significado a partir da leitura. É por isso que a gente tem uma disseminação muito forte e uma popularização dessa produção literária. A gente tem a realidade social, cultural e econômica, que é bastante retratada nas produções, tá bom? A gente tem a valorização da cultura brasileira, aspectos aí da formação do povo. A gente tem a influência da psicanálise de Freud, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho da prosa de 30. Novamente, quando nós falamos de literatura, a gente fala mais ou menos dividida em 2 campos, prosa e verso. Então a gente vai para a prosa. E na prosa a gente tem alguns romances que são muito importantes para essa segunda fase. O primeiro é A Bagaceira, que é uma obra do José Américo de Almeida. Essa aí é a prosa, o romance que dá início à segunda fase, a segunda geração do romantismo, é o que inaugura a prosa de 30, tá? A gente tem Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é um nome muito importante nessa produção literária. Quem nunca ouviu falar da baleia, enfim, do processo de animalização do homem, que é bastante retratado aí. Vidas Secas, a gente vai ter uma aula específica sobre, mas adiantando ali, Vidas Secas retrata a história de retirantes, quer dizer, a vida deles no Nordeste, a mazela social que eles estão inseridas ali naquele contexto. A gente tem Capitães da Areia, do Jorge Amado. Esse aí, ele está mais para um romance urbano, porque ele tem uma temática, embora traga problemas sociais, mas numa perspectiva diferente. A gente tem o 15, de Raquel de Queiroz, e a gente tem O Menino de Engenho, do José Lins do Rego. Então, essas são as principais obras da prosa da segunda geração do modernismo. Aí eu trouxe uma questão para vocês, para ver se vocês estão atentos na aula, se prestaram atenção que a professora falou aqui rapidamente. Diz assim: a primeira manifestação da moderna literatura regionalista brasileira representa na obra de, e aí vai dizer de quem? Na obra de Mário de Andrade, de José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, José Américo de Almeida ou Jorge Amaro, com o romance que inaugura a prosa modernista. Então, qual é a obra que inaugura a prosa modernista? Então, como resposta, nós temos A Bagaceira, já mencionada anteriormente na aula, que é do José Américo de Almeida.
Agora vamos para a poesia de 30. E aí, na poesia de 30, a gente tem nomes importantíssimos, inclusive consagrados mundialmente, que têm um grande valor estético, literário. E aí, eu sou uma pessoa amante da segunda geração, enfim, do modernismo no geral, porque ele traz para a produção literária escritores, autores femininos. Então, eu tenho a Cecília Meirelles, que é uma grande escritora brasileira que traz temáticas infantis, quer dizer, eu abordo ali temática infanto-juvenil, temática infantil e temática aí que exige do leitor uma interpretação maior. Então, eu trouxe aí a Cecília Meirelles, que é um grande nome da poesia de 30. O Carlos Drummond de Andrade, nós teremos uma aula específica sobre ele, levando em consideração a complexidade da produção literária dele. O que é que a professora quer dizer quando ela fala de complexidade? Eu quero dizer que ele tem uma literatura que gera margem para diversas interpretações ou que levam ali dentro da produção diversas temáticas. Eu tenho uma única produção, um poema ali organizado em versos assim curtíssimos e que ali eu tenho uma carga de significado e de importância literária muito grande. Ai, professora, como é que faz isso? Vou te dizer que literatura ela é bastante subjetiva, quer dizer, eu posso ler um texto e tirar uma interpretação dele, você pode ler o texto e interpretar de uma forma totalmente diferente, eu posso analisar de uma forma e você de outra. E tá tudo bem, porque na literatura isso pode acontecer com certeza de acordo com o foco da sua interpretação, com o foco da sua análise. E aí eu tenho o Mário Quintana, também bastante famoso, e o Vinícius de Moraes. Então esses são os principais escritores. Vamos lá. Eu trouxe para vocês essa questão do Enem de 2001. Professora, a senhora está muito antiquada. Enem 2001 faz tempo. Mas, pessoal, essa questão ela é muito importante, tá? Vocês vão compreender. Quando nós falamos de literatura, a gente, de certa forma, diz que a passagem de um século é um tempo muito curto. Então, quando a gente fala de literatura, essa questão temporal, ela é vista em uma perspectiva diferente, tá bom? Portanto, a questão continua sendo atual e o tema também abordado aí nessa questão é atual. Murilo Mendes, em um de seus poemas, dialoga com a carta de Pero Vaz de Caminha. Aí vem, professora. Carta de Pero Vaz de Caminha é o primeiro registro escrito que eu tenho datado lá de 1500 acerca da descoberta do Brasil. Esse texto ele é considerado a certidão de nascimento do Brasil e ele tem um grande valor. Embora ele não tenha ali um valor literário, que ele é descritivo, vai retratar como é que se dá a chegada dos portugueses ao Brasil, como é o descobrimento dessa nova terra, será importante para produções futuras, inclusive na segunda fase do modernismo, que aí ele retoma essas características nacionais descritas anteriormente para formular a nova literatura. Então vamos à leitura. Diz assim: a terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear, o chão espeta um caniço. No dia seguinte, nasce bengala de castelão de ouro. Tem goiabas, melancias, bananas que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muito, de plumagens muito vistosas. Tem macaco até demais, diamantes tem à vontade. Esmeralda é para os trouxas. Reforçai, Senhor, a arca. Cruzados não faltarão. Vossa perna encanarei. Salvo o devido respeito, ficarei muito saudoso se for embora daqui. Aí a gente, de um lado, nós temos um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha e do outro a gente tem um trecho da produção poética aí do Murilo Mendes.
Vamos lá ao comando, ao que a questão quer. Arcaísmo e termos coloquiais misturam-se nesse poema, criando um efeito de contraste, como ocorre em... Observa que lá eu tenho um texto que ele tem tanto, estabelece uma relação de intertextualidade. O que é intertextualidade? Eu dialogo lá com um texto que já existiu, que no caso aí é a Carta de Pero Vaz de Caminha, e aí quando ele fala de arcaísmo, é um termo que era usado na língua portuguesa, mas que entrou em desuso, quer dizer, eu não uso mais, a língua mudou e como você sabe, a língua é dinâmica, ela está em constante transformação, em constante desenvolvimento. Então aí o que ele quer? Ele quer um termo arcaico, antigo, que não está mais em uso, e um termo coloquial. Se você não lembra o que é coloquial, o coloquial é aquele usual do dia a dia, que eu não preciso necessariamente usar um nível de distanciamento, de formalidade. Então, é uma linguagem utilizada mais entre amigos, mais espontânea, quando eu tenho o foco a comunicação entre os falantes, tá bom? Então, vamos às alternativas. Letra A. A terra é muito graciosa, tem macaco até demais. Então, observa aí que eu já tenho um termo que entrou em desuso, um termo arcaico, que é o muito graciosa, né? É muito bonita, muito graciosa, esse termo não se utiliza. E o tem macaco até demais também é uma coloquialidade, porque poderia ser escrito de outra forma. Tem muitos macacos, então essa aí seria a nossa alternativa assertiva, a nossa alternativa correta, tá? Letra B, salvo o devido respeito. Esse termo aí ele não é coloquial e também não está em desuso. Pelo contrário, ele ainda é muito utilizado atualmente. Letra C, a gente vai passear. Muito bem, eu tenho aí uma linguagem coloquial, só que o trecho seguinte, ficarei muito saudoso, ele é formal, ele não entrou em desuso, ainda é empregado. E a letra D, plumagens muito vistosas. Aí eu tenho o muito vistosas, que é um termo arcaico que não é mais utilizado, principalmente esse muito, que agora nós utilizamos muito. E o bengala de castão de ouro, eu tenho também um termo arcaico, que é o ouro ali, ó, oiro. Então, eu tenho dois termos arcaicos e não arcaico e coloquial. E a letra E ou E, no chão espeta um caniço. Aí eu tenho um nível coloquial, uma linguagem mais espontânea, só que o termo seguinte, diamantes têm à vontade, eu tenho aí o uso da linguagem formal, eu não tenho arcaísmo. Portanto, a minha alternativa assertiva correta, letra A, tá bom? E agora, vamos para essa questão, que é mais atual, do Enem de 2017. Diz assim, a humana condição. Custa o rico no céu, afirma o povo e não erra. Porém, muito mais difícil é um pobre ficar na terra. Aí é uma poesia, um poema de Mário Quintana. Vamos lá ao comando. Mário Quintana ficou conhecido por seus quintanares, nome que o poeta Manuel Bandeira deu a esses quartetos com pequenas observações sobre a vida. Nessa perspectiva, os versos do poema Da Humana Condição ressaltam. Aí a gente já tem a assertiva, o que ele quer? Ele quer saber do que se trata. Então, a gente tem uma visão irônica das diferenças de classe, tá? O que é importante observar? Que eu não consigo destacar em uma produção literária do modernismo, ou da primeira fase, que é o tema do qual nós estamos tratando, uma temática específica. Então, eu vou ter diversas temáticas que são abordadas por diversos autores em momentos diferentes, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Se você quer rever essa aula,
compreender mais sobre a segunda fase ou a segunda geração do modernismo, acesse a nossa plataforma Eduque.